Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Judá e Tamar. O texto base para o nosso estudo de hoje, Gênesis 38. Vamos ler aqui apenas o versículo 1, ok? Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Esse texto pode parecer, num primeiro momento, que está completamente fora de lugar dentro da cronologia. Capítulo 37 está contando a história do José, do ódio que os irmãos tinham por ele, da participação do próprio Judá na venda de José, porque foi ele quem teve a ideia de vendê-lo como escravo. José é vendido como escravo. Na sequência, o texto começa dizendo, por esse tempo, a ligação que é feita aqui é de que algo nesse processo da venda do José como escravo mexeu tanto nos relacionamentos entre esses irmãos que Judá tomou uma decisão. O texto vai deixar claro. Por esse tempo, Judá se apartou dos seus irmãos. O texto poderia ter dito que ele se apartou do pai. O texto poderia ter usado outra maneira de escrever, mas o texto vai dizer que ele se apartou dos seus irmãos, dando aqui a entender de que algo que havia acontecido lá atrás, no capítulo 37, no contexto da venda de José, mexeu com esses relacionamentos e Judá acabou se apartando. Não sabemos o que houve. Sabemos que isso deve ter mexido muito com Judá, a ponto de, dentro de uma época em que os clãs sobreviviam por causa da força das pessoas que ali estavam, portanto, era mais do que compreensível que a maior parte das pessoas quisessem clãs maiores. Judá se aparta e monta o seu próprio clã. Ele decide que vai sobreviver sozinho, sem o apoio do pai e nem dos irmãos. Ele vai começar a sua própria família, onde ele vai ser o líder dessa família. Provavelmente tentando demonstrar que ele não compactuava com aquilo que aconteceu com a venda do próprio irmão, ou o morticínio, ou a ideia de assassinato do próprio irmão. Nós não sabemos o que é que está envolvido no todo. O que sabemos é que ele deixa o pai e ele monta o seu próprio clã. E agora vai casar-se com uma mulher cananeia. Ele tem 3 filhos. Que é o mais velho, Onã, o do meio, e Selá, que é o mais novo. Ele toma também uma moça cananeia, por nome Tamar, e dá como esposa para o filho mais velho, que é O texto está deixando claro para a gente que o Judá está trabalhando para tentar montar a sua própria família, montar o seu clã. A família tinha que crescer, tinha que se multiplicar. O que vai ser demonstrado na prática é que possuía um coração mau, não sabemos o que é que se passava em relação a esse menino. O fato é que ele foi castigado pelo próprio Deus e acabou morrendo. Havia a lei do levirato, que já estava em andamento naquela época, mencionava que quando um marido falecia e deixava a esposa sem filhos, numa sociedade extremamente machista, onde a mulher dependia de um homem para poder sobreviver, o cunhado deveria tomá-la como esposa e dar a ela um filho. Onã se casa com ela, mas não permitia que o ato sexual culminasse com a gravidez da própria Tamar. E isso também desagradou profundamente a Deus, e Deus também colocou um castigo sobre ele. O fato é que ele também morreu. Sobrar apenas um filho a Judá. Pense agora nessa situação, ele está tentando montar o seu próprio clã, agora ele perdeu 2 filhos e sobra apenas um filho. E como consequência ainda dessa situação, a própria esposa de Judá acaba falecendo. Então, agora ele é viúvo e tem apenas um filho. Ele se nega a entregar o filho para Tamar. O tempo passa e Tamar, percebendo que nada vai ser feito, ela toma agora uma atitude radical. Ela se disfarça como prostituta e procura consolar o próprio sogro. O fato é que ela seduz o próprio sogro, ele não sabe que se trata dela, ele tem relações sexuais com ela, e como fruto dessa única relação sexual, ela engravida do próprio sogro. Quando Judá fica sabendo da situação, ele toma uma atitude, porque ele agora era o líder do clã. Ele tinha que tomar uma atitude para que esse gesto de promiscuidade da própria nora não passasse desapercebido. E ele vai decidir que ela deveria ser apedrejada, porque afinal de contas, ela havia cometido um ato vergonhoso. Quando
a pessoa que estava conduzindo o julgamento vem até ela e dá a notícia, ela menciona: o pai da criança é o dono dessas coisas, e entrega o selo, o cajado e ao mesmo tempo o bordão da pessoa que, segundo ela, era o pai do seu filho. E então ele percebe que aqueles eram os objetos que a prostituta havia pedido a ele que ele deixasse como penhor, porque ele ainda não tinha um cabrito para poder pagar pelos serviços prestados por ela. E agora, de uma situação que você olha, seria vergonhosa, uma situação como essa para ser apresentada em qualquer família. E algumas pessoas olham e falam: mas por que Deus deixou que essa história aparecesse aqui no meio disso tudo? E a razão para isso é simples. Porque o Senhor Deus lida com pessoas. Pessoas que são tudo menos perfeitas. Pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, que têm angústias, que fazem escolhas equivocadas. Essa é a história dessa família. E o que o texto vai deixar claro para a gente é que Judá fez escolhas, Onã e Selá também fizeram escolhas, Judá fez escolhas, a grande maioria das escolhas foram equivocadas, mas no meio de toda essa história ruim, Tamar, quando vai dar à luz, ela tem gêmeos. O mais novo deles é Pérez, que acabou se tornando o ancestral do próprio rei Davi. E a primeira que vai aparecer na genealogia de Jesus Cristo, porque vão aparecer 4 mulheres na genealogia de Jesus. A primeira delas, Tamar. A segunda delas, Raabe, que é também uma cananeia. São 2 cananeias já aqui nessa situação, na própria genealogia de Jesus. E Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Tamar seduziu o próprio sogro no meio dessa situação. Depois aparece Ruth, que é uma moabita. Ela vem de um povo que não é um povo temente a Deus, e de um povo que o Senhor Deus havia mencionado que eles não deveriam ter participação no meio do povo do Senhor, porque haviam se negado a ajudar Israel quando Israel voltava do Egito. E finalmente Betseba, que era casada com Urias, que era heteu também, não era um israelita. 4 mulheres, nenhuma delas israelitas. As 4 com uma situação de vida complicada, mas que as 4 permanecem ali como ancestrais do próprio Salvador para que Jesus pudesse mostrar que ele não veio para buscar pessoas perfeitas, mas mesmo nas piores situações, nas piores escolhas que as pessoas são capazes de fazer, a graça de Deus ainda é capaz de alcançar essas mesmas pessoas e fazer delas pessoas dignas, pessoas que conseguirão alcançar ainda o favor da parte de Deus. O que se esperava de uma mulher como Tamar, que fosse apedrejada. O que se esperava de um homem como Judá, que fosse igualmente apedrejado. O que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Houve graça, perdão, misericórdia, restauração. Mesmo de uma situação vergonhosa, algo bom surgiu. Eu gostaria de agradecer a Deus por sua graça e por sua misericórdia, oferecida a todos nós. Você não gostaria de fazer o mesmo comigo? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra encontramos histórias como a de Judá e Tamar. Histórias de pessoas que erraram, mas que foram alcançados por sua graça. Ajuda-nos hoje a passar pela mesma experiência, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?